Oi pessoal, tudo bom? Olha só, eu vou passar alguns outros comandos aqui, dicas, né, demandas, para a gente estar aprendendo um pouco mais sobre os comandos Linux, tá bom? Então eu tenho uma demanda, né, de saber qual comando ele me permite saber o conteúdo de um determinado arquivo XYZ, que está localizado dentro da pasta home de um determinado usuário, né? Então eu vou acessar a pasta home desse usuário SBoxes, né? Vou dar um cd aqui, cd barra home barra osboxes, certo? Vou dar um ls para mostrar os arquivos aqui. E daí eu vou acessar o conteúdo desse arquivo, né? Então para eu ver o conteúdo desse arquivo, eu vou dar o comando cat. Então o comando cat ele vai me mostrar o conteúdo do arquivo .txt, né? Então, no dia a dia, se a gente precisa olhar o conteúdo de um arquivo e ele é muito grande, a gente pode usar, por exemplo, também o cat pipe less, certo? Então, com pipe less eu posso vir para cima e para baixo para acessar o conteúdo do arquivo. Para sair do pipe less aqui, eu vou dar um comando, né, que é com a letra Q, Q de kit, né, de sair. Então, dessa forma, eu atendo essa demanda de ver o conteúdo e acessar o conteúdo para cima e para baixo, né? O que acontece também? Muitas vezes, quando estamos executando alguns comandos, não sabemos todas as formas de usarmos eles. E podemos ter a necessidade de usar algo que não usamos antes. Nesse momento, precisamos de ajuda. Então, para a gente saber, por exemplo, o que o comando cat pode ter a mais, né? A gente daria o comando man cat e aqui está o que tem de opções para o cat, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas outra forma da gente saber informações sobre o cat é o menos help, né? Então aqui o menos help, eu posso até usar de novo aqui o less, né? Ele vai mostrar aqui as opções, né, de forma resumida daí das opções, dos parâmetros que o comando cat possibilita, tá? Então, vamos ver outras dicas aqui, outra demanda, né? Por exemplo, eu tenho uma demanda de criar uma hierarquia de pastas, né? Então, eu vou criar uma pasta chamada vamos ver aqui, XYZ, certo? E dentro dessa pasta XYZ vai ter uma pasta 1, 2, 3, 4 e uma pasta chamada 5, 6, 7, 8. Então, como é que eu vou criar essas pastas, né? Eu vou utilizar um comando, né, que é conhecido como mkdir, que ele vai criar diretórios, né? Então, eu falei o nome da pasta, né, XYZ, eu vou estar criando essa pasta. E dentro dela eu falei que eu ia criar outras pastas para eu acessar uma pasta, cd espaço XYZ. E aí o que vai acontecer? Lá eu vou também criar outras duas pastas. Então vou criar mkdir, né? Vou usar ele. 1, 2, 3, 4. Eu disse que esse é o nome da pasta. E a outra pasta ia ser 5, 6, 7, 8. Então pronto, agora eu tenho a minha hierarquia de pastas que eu falei agora há pouco, né? Então vamos lá, eu dei o comando aqui para voltar para o root, mas essa não é a minha intenção, vou voltar lá para onde eu estava. Como é que eu faço isso? Dou um cd espaço traço, aí ele vai voltar para onde eu estava antes, né? Então o que eu quero fazer é voltar uma pasta antes da XYZ, então vou usar o cd espaço 2 pontos, aí eu vou acessar os 2 pontos que é o diretório anterior. Então vou dar um ls aqui, ele vai me mostrar que nós temos uma pasta chamada XYZ. Vou acessar a pasta XYZ, vou dar um ls e ele vai mostrar as duas pastas que eu tenho, né, dentro dela. Então essa seria a forma de eu criar uma hierarquia de pastas utilizando o comando mkdir. E se eu não tivesse como permissão de root aqui, ó, eu tô como permissão de root aqui agora, mas se eu tivesse aqui com uma permissão só de OS Boxes,
e eu precisasse criar uma pasta dentro da pasta do root, né? Então, obviamente, eu teria que dar o comando sudo para estar tendo a permissão de criar pastas nessa mesma hierarquia que eu criei agora há pouco na pasta do usuário comum. Se eu tivesse que criar no usuário root, ia dar o mkdir xyz, da mesma forma, ele ia entrar na pasta xyz, mkdir de novo para a pasta 1234 e mkdir 5678 para criar as pastas como foi lá no usuário, certo? Vamos trazer outra demanda aqui para a gente, né? Então, por exemplo, a gente está logado como usuário comum, né? Então, vou sair aqui, estou logado como usuário comum, né? E eu preciso de permissão de execução e escrita para um arquivo chamado xyz.sh, certo? Pois ele está somente como leitura, que encontra-se dentro da pasta root, né? Então, quais comandos eu precisaria dar para atingir esse objetivo, dessa demanda, né? Então, o que acontece? Primeiro, nós vamos gerar a situação dessa demanda, né? Então, eu vou primeiro entrar aqui como usuário root, certo? E eu vou mudar um pouco essa demanda. Eu vou deixar essa demanda dentro da pasta do OS Boxes mesmo. Então, vou estar aqui dentro do OS Boxes, tá? E aqui eu vou saber quais são as permissões que estão aqui dos arquivos que estão aqui, né? Então, eu tenho aqui o arquivo .txt, que ele tem permissão de leitura e escrita para o dono. Quem é o dono é o usuário root, certo? De leitura para o grupo do usuário root, e para os outros ele tem permissão de leitura, certo? Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar a opção, né, de que para outros, né, está como somente leitura, e o OS Boxes está dentro de outros, né? Então, o que eu vou mudar aqui? Em vez de ser só leitura, eu vou colocar para ele ser o quê? Execução e escrita, né? Então, eu vou colocar duas letras a mais aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no comando, certo? Primeiro vamos ver se realmente não dá para a gente editar o arquivo, né? Então, eu tenho aqui na pasta OS Boxes, certo? E eu tenho um arquivo aqui chamado o arquivo.txt, e eu vou tentar visualizar o arquivo do .txt, né? Então, arquivo.txt. Pronto, beleza, eu tenho permissão de visualizar, mas agora eu quero editar, né? Então, aqui embaixo ele mostra que não pode, porque o arquivo é somente de leitura. Então, vou sair aqui, certo? Aí eu vou logar como usuário root. Agora eu vou usar o comando chmod para mudar a permissão. A opção lá para o root estava como leitura e escrita, né? Então vai ficar 4 mais 2, 6. Né? Aqui só com leitura para o grupo root, então vai ser 4. Né? E agora eu preciso colocar mais aqui a escrita e a execução, né? Então eu vou colocar 2 mais 1, né? Então vai ficar 4, 2, 1, vai ficar 7, né? Então agora eu vou arquivo, mudei, vou sair do OS Boxes, ou do root, e vou ficar com o OS Boxes. Agora eu vou visualizar, eu vou entrar dentro do arquivo, né, e vou tentar inserir. Ó, agora eu tenho permissão de inserir. Então, com isso eu atendo a demanda, né, de mudar a permissão, colocar execução e escrita, tá? Vamos ver outra demanda aqui também. Por exemplo, ó, a gente precisa copiar alguns arquivos. Por exemplo, eu vou copiar esse arquivo arquivo.txt para dentro de uma das pastas que tem aqui, né? Então, por exemplo, eu vou colocar vou acessar primeiro essa pasta xyz, e aqui eu estou vendo que eu só tenho outras pastas, eu não tenho arquivo nenhum, né? Então eu vou voltar aqui, certo? E daí o que eu vou fazer? Eu vou copiar, né? E para qual comando que eu utilizo para copiar um arquivo para dentro da pasta? É o cp. Então cp espaço o nome do arquivo que eu quero copiar
e o local para onde eu quero copiar. Então, vou estar copiando ele para dentro da pasta XYZ. Opa, interessante, olha só, eu não tenho permissão. Por que eu não tenho permissão? Porque minha pasta ela foi criada pelo root, então eu tenho que logar como root. Eu tenho que logar como root, daí eu vou aqui dar o comando para mudar a permissão da pasta, né? Então, vou mudar para 707, tá? A pasta XYZ. Pronto, eu vou sair daqui e vou tentar dar o comando novamente. E aí agora eu consegui copiar, posso entrar dentro da pasta, não preciso nem entrar dentro da pasta para ver o conteúdo dela, né? Eu posso dar um ls espaço XYZ e daí ele vai me mostrar que o arquivo .txt foi para lá. Então dessa forma eu atenderia essa demanda, tá? Vamos ver outra demanda aqui interessante do dia a dia. Por exemplo, como é que eu mostro a data? Comando para mostrar a data atual, né? Tem o comando date, né? Então dessa forma eu mostro a data atual, inclusive com horário, né? Bom, beleza, pessoal. Então esses daí são os comandos que a gente viu aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado.